Fala rapaziada, seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Miguel Guerra, sou do sexo masculino, tenho 37 anos, sou branco, tenho cabelo castanho, tenho uma estatura alta, estou trajando uma calça jeans, minha camisa é preta e o ambiente da aula é um estúdio de televisão. Usarei uma tela interativa para as anotações. Hoje nós vamos trabalhar a aula de número 1. O nosso conteúdo consiste em as migrações internacionais e nacionais, os migrantes e refugiados de guerra. A nossa aula, então, começa com um tema bastante presente em todas as obras de vestibular. Você vai trabalhar o conteúdo de migrações. As migrações são fenômenos complexos que envolvem diversos conceitos e eventos históricos, que influenciam o movimento das populações. Não é de hoje, meus jovens, que nós migramos. Vocês já pararam para pensar o que motiva alguém a deixar o seu país, alguém a deixar a sua região? Quais são os eventos globais, os eventos locais, o que impacta nessas decisões? Nessa aula, nós iremos analisar os principais conceitos relacionados à migração, identificar os eventos significativos que moldam esses processos e entender as dinâmicas que afetam os migrantes e refugiados de guerra. O nosso objetivo será desenvolver uma compreensão profunda sobre as causas e consequências das migrações, além de refletir sobre como esses movimentos influenciam a sociedade em um contexto global. A gente vai desvendar juntos as complexidades das migrações e discutir a importância de políticas eficazes para lidar com esses desafios. Para iniciar nossa jornada, nós vamos ter agora a participação do nosso aluno Gui. Professor Miguel, qual a diferença entre migrante, imigrante e emigrante? Existem outros termos além desses? Vamos lá, Curumi. Para a gente poder entender esses termos, a gente trabalha a questão conceitual. Na questão conceitual, nós temos a presença do termo migração. O que é migração? Todo o processo de deslocamento de pessoas. O migrante, então, seria um termo utilizado para se referir àquele que saiu do seu local de origem, ou seja, aquele que migra, não interessa para onde ele vá. O imigrante, por sua vez, seria todo aquele que entra no seu local de origem. Já o emigrante seria todo aquele que sai do seu local de origem. Um grande exemplo seria um indivíduo que foi de Manaus para Santa Catarina, que hoje quase todo mundo tem algum conhecido que foi para Santa Catarina. Essa pessoa que saiu do Amazonas, ela emigrou, porque o meu ponto de referência é a terra onde eu estou, o estado do Amazonas. Mas se eu for pensar nos venezuelanos, se eu for pensar nos haitianos, eles também podem ser vistos como imigrantes, porque eles entraram no nosso estado. Assim, então, a gente já pode até trazer para o conceito da aula que migração pode ser dividida em vários tipos, existem vários grupos. Quanto aos tipos de migração, tu podes classificar quanto ao espaço, quanto à duração, quanto à decisão e também a questão da legalidade. Quanto ao espaço, existe a migração externa e a migração interna. A migração externa está relacionada com todos aqueles que saíram do nosso país. São todos aqueles que migram entre países. Uma pessoa que saiu da Alemanha para o Brasil, o brasileiro que foi para os Estados Unidos, aquela sua prima que foi viver na Inglaterra. Então, isso é uma migração externa, uma migração internacional. Já as migrações internas são aquelas que acontecem dentro do próprio país. O próprio exemplo que eu utilizei de um amazonense indo morar em Santa Catarina é uma migração interna, que nesse caso deve ser encarada como uma migração interregional, pois a pessoa saiu da região norte e foi para a região sul do Brasil. As migrações também podem ser internas no sentido de intrarregionais. Uma pessoa que venha do Pará para o Amazonas fez uma migração interna, só que essa pessoa migrou dentro da região norte. Além disso, você vai classificar quanto à duração e há dois grupos, as definitivas e as migrações temporárias. O que seria uma migração definitiva? Imagine, meu jovem, uma pessoa que migrou de vez, que é o termo que nós utilizamos. O indivíduo foi de vez, ele saiu do seu local de origem e foi morar em outro país. Ele não definiu sua data de volta e ele não tem intenção de regressar. É isso que é uma migração definitiva. Agora, a migração temporária, bem essa, o indivíduo ele saiu do seu local de origem, chegou ao seu destino, mas ele já tem data para voltar. Então, é isso que define uma migração temporária. As migrações temporárias têm subdivisões. As mais comuns a nível de vestibular são a migração sazonal e a migração temporária, ou também chamada de transumância. O que seria a migração sazonal?
A gente tem a palavra sazonal, oriunda do inglês, só para te pegar aqui a ideia, season. E season quer dizer o quê? Temporadas. Muitas vezes, indivíduos ou grupos se deslocam por causa de condições climáticas, como no caso europeu, que as pessoas transportavam o gado do lugar frio para o lugar quente. E quando voltava o verão, elas regressavam para o seu local de origem. Então, a partir disso, se criou a expressão transumância. Transumância é uma forma de migração sazonal, uma migração por temporada, onde o indivíduo aproveita-se de condições climáticas. Aqui na Amazônia, nós temos transumância. Imagine o nosso ribeirinho, que vive sobre o regime das cheias. Ele cria o seu gado, quando o nível da água sobe, ele é obrigado a migrar para a terra firme, e ele passa um período, uma temporada ali. Só que quando o nível da água desce, ele volta para a margem do rio, até para explorar o pasto que vai se desenvolver ali. Uma outra forma de migração também temporária é a chamada pendular, que é muito cobrado na prova. A migração pendular é simplesmente a migração diária. Tu já parou para pensar a quantidade de pessoas que saem para trabalhar e estudar todos os dias? A migração pendular ela é muito relacionada a conteúdos como cidades dormitório e também análise de região metropolitana. Imagina a quantidade de pessoas todos os dias que saem do Rio Preto da Eva, do Iranduba, de Manacapuru e Presidente Figueiredo e vêm estudar na cidade de Manaus, vêm trabalhar e, ao final do dia, precisam retornar para os seus respectivos municípios. Esses municípios, então, eles sofrem uma variação de população ao longo do dia. Há um esvaziamento e depois lota esses municípios pelo período da noite. A migração pendular também pode ser vista na cidade, no sentido do próprio trânsito e a mobilidade urbana. Quanto à questão da decisão, as migrações podem ser voluntárias ou forçadas. A migração voluntária, fui porque eu quis. A migração forçada, fui obrigado a sair do meu local de origem. Isso pode estar relacionado ao tráfico humano, está em alta para o vestibular, ou pode estar relacionado aos refugiados, que já é um conteúdo bastante corriqueiro nas provas. Quanto à questão da legalidade, as migrações podem ser legais, ou seja, eu tirei o visto, eu segui as normas para entrar num país, ou a ilegal. Eu burlei as regras, eu ignorei e entrei mesmo sem autorização em uma determinada nação. Então você percebe que desse conteúdo dá para tirar uma grande variedade de questões. É por isso mesmo que, a partir de agora, nós vamos analisar um resumo visual simplificado e seguir para as questões. Quanto, então, tipos de migração, você vai lembrar, migramos por espaço, migramos por duração, migramos por decisão, migramos também por legalidade. Vamos para a questão de número 1 da UEA. Após dias dormindo no Aeroporto Internacional de Guarulhos, localizado no estado de São Paulo, e um impasse para chegar à colônia de férias do Sindicato dos Químicos em Praia Grande, no litoral de São Paulo, um grupo de 128 afegãos, enfim, está se adaptando à nova realidade no Brasil. Para isso, medidas de integração são realizadas no abrigo por uma equipe de agências da Organização das Nações Unidas, ONU. Desde 2021, com a volta do Talibã ao poder, milhões de afegãos deixaram o país. O texto, então, ele vem trazendo para a gente essa ideia do Afeganistão, um país que está passando por conflitos e quando esse grupo radical chegou ao poder, muitas pessoas que estavam nas lideranças políticas se sentiram ameaçadas, criando para a gente, então, um dos principais conceitos do vestibular, que é o que você vai precisar escolher nas alternativas. Olha a pergunta. O excerto evidencia uma situação que, segundo os critérios internacionais, classifica a população descrita como a. Apátridas que perderam a nacionalidade em seu país de origem, b. Expatriados que declinaram dos valores étnicos em seu país de origem, c. Foragidos que cometeram violações dos direitos humanos em seu país de origem, d. Refugiados que sofreram perseguições em seu país de origem, e. Exilados que abdicaram do regime monárquico em seu país de origem. Para responder essa questão, você lembra que o afegão ele foi forçado a sair do seu país de origem. Ele migrou de lá porque estava correndo risco. Ele é vítima de perseguição. E todos aqueles que são vítimas de perseguição devem ser encarados como refugiados.
Por isso mesmo, meus alunos, o gabarito da questão é a letra D, refugiados que sofreram perseguições em seu país de origem. Na próxima questão, nós também temos uma questão da UEA que vem com o enunciado. Quase 700 migrantes foram resgatados no dia 23/7/2022, na costa sul da Itália. Segundo o comunicado emitido pela Guarda Costeira, em uma demonstração do crescimento e do fluxo migratório no Mediterrâneo, 16 pessoas morreram após o navio que transportava os imigrantes haitianos virar na costa das Bahamas, disseram as autoridades no dia 24/7/2022, em meio a uma onda contínua de imigração marítima em direção aos Estados Unidos. 4 mulheres e 17 homens foram resgatados do incidente. Nesse enunciado, o que a gente percebe? Que não é um fenômeno restrito à Europa, não é um fenômeno restrito apenas àquelas situações envolvendo o Oriente Médio. Até mesmo no continente americano, existem pessoas tentando entrar nos Estados Unidos, pessoas tentando entrar no Brasil. No caso específico do Mar Mediterrâneo, as tensões que você vai encontrar no Oriente Médio, olha a situação da Palestina, a situação que você encontra no norte da África, Tunísia, Líbia, que é de instabilidade, faz com que as pessoas, então, por medo, sejam obrigadas a deixar o seu local de origem, que nem a questão anterior. Segundo a ONU, todos aqueles que deixam o seu local de origem de maneira forçada, temendo por estarem em risco, passam a ser consideradas refugiadas. Entretanto, a ONU não reconhece os refugiados ambientais. São aqueles que são vítimas de catástrofes ambientais e, por isso, também se viram obrigados a sair do seu local de origem. Aqui, então, no restante da questão, você lê: os episódios citados no excerto apresentam movimentos populacionais que têm como uma de suas causas A. As políticas de oferta de emprego nos países de destino. B. A excelência do sistema de saúde pública nos países de destino. C. O auxílio à qualificação profissional nos países de origem. D. As crises econômicas nos países de destino. E. A instabilidade política nos países de origem. É só tu pegar a letra, irmão. Ninguém sai do seu local de origem porque tá tudo bem. As pessoas migram porque há um problema atrás e por isso elas têm que buscar um novo. Então, a principal causa dos fluxos migratórios no planeta são condições socioeconômicas. E ainda tem as questões de problemas ambientais, instabilidades políticas e guerras. O mundo nunca teve tantas pessoas vivendo fora do seu local de origem. Então, para o gabarito da questão, letra E. E agora vamos interagir com o nosso aluno Léo, que ele tem uma pergunta muito importante para fazer acerca do conteúdo. Vamos lá, Léo? Professor Miguel, qual a situação dos haitianos e venezuelanos em Manaus? E aí, Curumim, é o seguinte, os haitianos e os venezuelanos podem inicialmente, já logo de cara, serem chamados de refugiados. É isso que a gente vai atribuir. Entretanto, refugiado é um status. Não adianta você querer que o cara seja refugiado e tenha asilo. A justiça brasileira precisa reconhecer. E um dos grandes problemas é jurídico. Como foi dito para vocês, o refugiado ele vai ser vítima de perseguição e de guerras. E no caso dos haitianos, foi um terremoto. Já os venezuelanos, eles vêm sofrendo com uma instabilidade política e também problemas econômicos. Então, o que acaba saindo dessa qualidade. E aí o governo brasileiro, então, tem dificuldade para reconhecer as suas respectivas condições. Meus alunos, na aula de hoje, nós vimos que o nosso conteúdo é um dos principais conteúdos do vestibular. Por isso mesmo que você sempre precisa ficar antenado. Siga o Pré-Veste UEA em todas as nossas redes sociais. Valeu!